templo, ele era o centro da oração judaica. Era o principal símbolo da presença de Deus. Tá? Deus mandou construir aquele templo, deu as medidas, disse a forma como tinha que ser feito. Primeiro você sabe que ele era uma tenda, que era montada de uma forma, como se pode dizer, móvel, né? Que montava e desmontava, quando o povo caminhava pelo deserto, ali depois de Moisés receber a lei, ali ao Monte Sinai. E eles construíram aquele tabernáculo móvel, depois que eles construíram o templo. Lá era o local de adoração. Então o templo, irmão, ele tinha um simbolismo máximo da presença de Deus, unido à Arca da Aliança. Ele tinha um simbolismo máximo religioso. Todos acreditavam que, pelo fato do templo estar ali, da Arca da Aliança estar ali, eles estavam protegidos, eles estavam guardados. Só que aí, querido, entenda uma coisa. Jesus veio, e na sua peregrinação na terra, nos evangelismos que Jesus fez, um deles lá em Samaria, Jesus ali próximo à fonte de Jacó, no capítulo 4 de João, e ali Jesus se depara com uma mulher samaritana, e Jesus começa a conversar com aquela mulher samaritana. A princípio ela resiste, porque Jesus é judeu, ela é samaritana, eles não se dão bem. E ali quando aquela mulher percebe que Jesus é um profeta, ela pergunta: Senhor, estou vendo que o senhor é profeta? Me diga uma coisa, me dê uma informação, eu tenho dúvidas, eu tenho um questionamento. Os judeus dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, no templo, e nós samaritanos aprendemos com nossos antepassados, que é aqui no Monte Zerizim. E aí aquela mulher pergunta, porque aquela mulher tem uma preocupação, porque ela quer adorar a Deus, ela quer servir a Deus. Só que aquela mulher, irmão, ela está com a mente ainda presa aos dogmas, aos dogmas da religiosidade, aos dogmas, vamos dizer, do judaísmo. Ela acha que para adorar a Deus tem que estar num templo, tem que estar embaixo de um lugar feito de pedra. E Jesus deixa claro para aquela mulher dizendo o quê? Que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, não aqui em Samaria, no Monte Gerizim, nem lá em Israel, Jerusalém, no templo, mas em espírito e em verdade. Jesus, irmão, ali, ele quebra o dogma. E aí quando Jesus vem, entrega-se na cruz do Calvário, sacrifica-se por nós, ressuscita, sim. E aí, observe que no ano 70, aquele templo é destruído. E por que o templo é destruído? Porque não há mais significado, não há mais sentido, aquele templo está ali. Porque aquele templo, como toda a lei ritualística, como toda a lei cerimonial, ele era uma sombra, ele apontava para alguma coisa. E nós sabemos, todos nós, que esse templo ainda hoje, ele continua destruído, ele não existe mais, tá? E é exatamente isso, irmãos, que eu quero falar com vocês essa noite. Porque Jesus deixou claro para nós, que a partir de agora, o templo onde habita o nome de Deus não é mais em Jerusalém. O templo onde habita o nome de Deus não é mais um local feito de pedra, feito de barro, feito de tijolo. Mas o templo onde habita o próprio Deus, não apenas o seu nome, e não apenas uma sombra, mas de forma literal, é a sua própria igreja. Ele diz, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16 e 17: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Está na Bíblia. O apóstolo Paulo, irmão, ele tira todo o valor espiritual que um lugar de pedra possa ser devotado a um lugar de pedra. E nós precisamos, irmãos, aprender isso, amadurecer nisso e crescer no entendimento disso. Que hoje, o que se chama de igreja aí, feito de pedra, na verdade, não é igreja. A igreja somos nós. Esses lugares aí construídos de pedras, que chama de templo, não são templo. O templo, de acordo com 1 Coríntios 3, do 16 ao 17, somos nós. Eu fico triste, irmão, em ver hoje a grande religiosidade, o grande misticismo que existe ainda na igreja evangélica em relação a essa coisa de templo. Tem gente aí evangélico que acha que Deus só vai ouvir a oração dele se for lá no templo, que ele só vai ser salvo se ele estiver lá no templo.
Tem gente que acha que esse lugar aqui é santo, tem gente que acha que esse lugar aqui é sagrado. Irmão, esse lugar aqui não é santo, esse lugar aqui não é sagrado. Esse lugar aqui é apenas um edifício feito de pedras. Santo e sagrado é você, a igreja de Cristo, povo de Deus. Entenda isso. Esse lugar aqui não é um altar, esse lugar aqui é apenas uma plataforma, ele não tem valor algum espiritual. Mas tem pastor que fica em ponto de briga quando se fala disso. Por quê? Porque eles querem escravizar as pessoas. Que as pessoas têm que ir lá no santo templo, no santo lugar. Essa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E eles ficam indignados, eles ficam com raiva. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que a igreja não precisa congregar. Aí surge outro grupo aí chamado desigrejado, dizendo, a igreja não precisa se reunir em templos. Na verdade, nós não estamos reunidos no templo, o templo somos nós, estamos reunidos num lugar aqui. Agora me diga qual é a diferença de nós fôssemos congregar na minha casa, ou na casa do Jacques, ou na casa do pastor Zezinho, para nós estar congregando aqui. Não há diferença alguma, meu irmão. Nenhum desses lugares é santo. A Bíblia fala do valor de congregar. A Bíblia fala da importância de congregar. E o que é congregar? É se reunir como igreja. O grande problema é o valor espiritual que dá ao prédio feito de pedras. E nós precisamos, irmãos, quebrar esses dogmas. Nós acabamos de ler um texto sagrado que diz que nós somos o templo de Deus e a morada do Espírito Santo. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 15 ao 20, o apóstolo Paulo disse assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma prostituta? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que Ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora Ele está dizendo, assim como o templo antigo de Jerusalém tinha um grande valor espiritual, devia ser honrado, devia ser respeitado, porque era um lugar santo, não era todo mundo que podia entrar lá. Agora, muito maior valor, meu irmão, eu te digo, tem o teu corpo, que é o templo agora. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, onde os valores foram invertidos, onde os pastores, a liderança e as igrejas dão mais valor a uma parede dessa do que o verdadeiro templo, que é um irmão desse aqui. Onde se gasta mais dinheiro para se sustentar uma estrutura dessa do que socorrer o irmão que está passando necessidade. Pastores que são informados estão juntando dinheiro para comprar, sei lá, um ar-condicionado, e são informados, o presbítero da igreja está passando necessidade. Eu não posso fazer nada, porque o dinheiro que está ali guardado é para comprar o ar-condicionado. O ar-condicionado espera. O templo do Espírito Santo está precisando. Aí começaram a fazer o tal do altar santo, o templo santo e toda aquela coisa toda que ainda é hoje dentro das igrejas. Só que as igrejas não sabem disso, os pastores que são alertados não querem abrir o entendimento para isso e preferem ficar nesse movimento, nesse engano. O pastor da Igreja Batista Redenção, ele disse que foi pregar numa igreja, e disse que quando chegou naquela igreja, ele entrou lá no prédio, né? Chegou lá no prédio, entrou no santo templo, entrou no templo, ele andou, começou a andar lá e tal, e viu lá a plataforma sendo feita, o altar, né? Ele subiu. Quando ele subiu, o obreiro correu, desce daí, desce. Ele desceu assustado. Pensou que era alguma coisa que tinha lá, estava pegando fogo, alguma coisa. Ele desceu correndo. O irmão disse: não pode subir ainda, não foi consagrado. Isso hoje, irmão, agora, recente. É o que está na mente dos cristãos. Mas o verdadeiro altar, santo e sagrado, é o seu coração. E não esse negócio de pedra aqui, meu irmão. Mas você sabe por que a liderança gosta, a liderança evangélica gosta desse negócio? O santo templo, vem, irmãos. Hoje no grande templo, no santo templo, você pisar o pé naquele lugar, sua vida vai mudar. Deus está naquele lugar santo. Sabe por que eles fazem isso? Para escravizar as pessoas, para subjugar as pessoas, para dominar as pessoas. As pessoas ficam alienadas, como alienados, dominados, de fato indo, e achando que se um dia não pode ir para o culto lá, por algum motivo,
Deus não ouviu a oração dele que ele fez em casa em algum lugar, ou nem adianta fazer em casa porque Deus não vai ouvir, porque tem que ser lá no templo. Ajude nosso canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho.